Oi, gente! Essa é a 20ª edição do nosso podcast 3x4 e hoje nós trazemos um episódio diferente. Vamos resgatar um pouco do que aconteceu ao longo de 2021 no universo da política. Queremos apontar também algumas perspectivas desses temas para o ano que vem. Esse nosso balanço está dividido em duas partes. Essa é a primeira parte e na semana que vem, também na sexta-feira, vamos soltar a segunda parte. Então fica ligado aí e favorita a gente para não perder. Eu sou Igor Felipe e tô aqui com o nosso time completo. Zé Dirceu, Carol Proner e Juliane Furno. Olá! Olá, pessoal! Aqui estamos. Em janeiro teremos um mês especial aqui no nosso podcast. Você pode ouvir entrevistas especiais da nossa bancada com convidados de diferentes áreas para fazer um retrato do Brasil. Então presta atenção aí que você pode curtir as suas férias ouvindo o 3x4 como e onde quiser. Não vou dar spoiler, viu? Mas é um conteúdo muito especial que a gente está preparando para o primeiro mês do próximo ano. Então, bora lá! Esse episódio tem cara de retrospectiva, mas na verdade é muito mais um bate-papo sobre o que passou em 2021. Uma conversa aberta sobre os principais acontecimentos. Em primeiro lugar, eu quero saber de vocês o seguinte: o que ficou registrado na memória de 2021? Tudo bem que foram tantos acontecimentos que fica até difícil da gente processar, mas fazendo esse esforço, quero saber o seguinte de vocês: qual a fotografia de 2021? Um fato, uma imagem, uma memória, um acontecimento? E um não pode repetir o outro, hein? Vamos lá, vamos começar com a Carol. Olha, a fotografia do ano está na revista Time, que é uma prestigiada revista que elegeu o personagem do ano. A claque bolsonarista gostou, né, da notícia e, sem dúvida nenhuma, na verdade, o proveito da infâmia. Lembrando que, de acordo com a revista, a personalidade do ano é quem mais influenciou os acontecimentos dos últimos 12 meses para melhor ou para pior, né? A revista mostra justamente as polêmicas envolvendo o nome de Jair Bolsonaro, os conflitos com o Supremo, o relatório da CPI, as responsabilidades por milhares de mortes entre os 615 mil vitimados. Então é uma fotografia do nosso país, né? Um presidente criminoso, sinistro, e esse acordo que o mantém no poder. Então essa é a terrível fotografia que tem assustado o mundo, Jair Bolsonaro na revista Times, mas também temos reações, né? Tanto a visita de Lula na Europa, como o medo de um bolsonarista chileno nas eleições do Chile, nos Estados Unidos também, um certo desprezo mesmo pelo governo Biden, e assim vamos. Temos que ter otimismo pela frente, mas a fotografia do país é a fotografia do pacto bolsonarista e do mercado financeiro. Essa primeira parte aqui é mais uma manchete, porque muitos desses temas a gente vai resgatar, tanto no programa de hoje como no da semana que vem. E aí, Zé, qual que é a fotografia, sua memória, assim, que marca 2021? A consolidação do Lula como alternativa de governo, a nossa consolidação como alternativa de governo. Essa é a principal foto do ano de 21, mas ao mesmo tempo também a consolidação da aliança do Bolsonaro com os partidos da direita que são intitulados de centrão, mas na verdade é o PP, o PL e o PRB que faz o núcleo duro. E a decadência, quase desagregação do PSDB, do MDB e do próprio DEM. Essa é a realidade. O fato mais importante do ano é que o Lula, depois de absolvido pela suspeição e pela anulação dos processos, se consolidou, inclusive, com possibilidade de fazer um arco de alianças mais amplo que a esquerda para vencer as eleições. Esse é o retrato que eu vejo assim, de maior impacto no ano de 2021. Porque no fundo, certo? É uma grande derrota para a direita brasileira e para o bolsonarismo, e por isso mesmo eles estão particularmente, né, a grande imprensa e a chamada Faria Lima, agora buscando em Moro uma alternativa, certo, ao Bolsonaro. Essa é, para mim, é a fotografia. E aí, Juliane, qual que é a sua memória aí, fato marcante de 2021? Olha, pensando literalmente numa fotografia, eu acho que se
Em 2020, a fotografia mais significativa foram aquelas covas abertas, né, de forma bastante célere, né, em grande massa, esperando os corpos que provavelmente chegaria e chegaram. Em 2021, eu diria que a fotografia que mais me impactou foi daquelas pessoas no Rio de Janeiro procurando ossos, né, depois dos depósitos de comida para se alimentar. Talvez esse elemento do retorno à fome, né, um problema tão démodé, coisa da década de 90, assim, retomar no Brasil, paradoxalmente um país que teve recorde de safra agrícola no mesmo ano em que a fome retorna como um problema de segurança alimentar, de grave dilema social e econômico, e o que prova um pouco aquela máxima do início da pandemia e que fica como um retrato de 2021, que o dilema entre salvar vidas e salvar a economia foi completamente mal conduzido, em primeiro lugar, porque é um dilema descabido, né? À medida em que não se salvou vidas, e a gente iniciou 2020 com a fotografia das covas abertas, não se salvou também a economia pela ausência de políticas públicas, especialmente pela ausência de um isolamento social efetivo, bem coordenado, com medidas mais enérgicas, o que nos logrou esse desastre humanitário e hoje efeitos dramáticos na política econômica que afetam prioritariamente o mesmo sujeito, que é a classe trabalhadora, em geral, os mais pobres no Brasil, o que vai esgarçar a nossa já secular desigualdade social e impor uma série de desafios muito mais significativos para reconstruir e fazer chegar mais próximo o Brasil que a gente sonha do Brasil que a gente tem. Diria que essa é a fotografia. Agora a gente vai começar o nosso momento de balanço e perspectivas. A pandemia marcou o ano, uma tragédia que chegou ao patamar de 5 mil mortos por dia e uma esperança que foi a vacinação, que apesar do descaso e da incompetência do governo, foi um sucesso e conseguiu ir revertendo pouco a pouco aquela escalada que nós estávamos vivendo. O projeto de desmonte das conquistas dos últimos 30 anos avançou em diversas áreas, com a retirada de direitos e desmonte das políticas públicas, e na política nós tivemos uma mudança de cenário com a volta do Lula, com a anulação dos processos e a cruzada de Bolsonaro pelo voto impresso dentro de uma conflituosa relação dos militares com a democracia. Universidade, na verdade, ela deveria ser para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade. Esse foi um ano em que a educação como um todo foi muito atacada, né? Tivemos uma participação muito baixa dos estudantes no Enem e agora essas mudanças no ProUni, sem falar na péssima declaração do ministro. Nesse ano, houve um corte de 20% no orçamento das universidades federais, um apagão geral no setor da pesquisa e desenvolvimento e até o cancelamento do censo, né? Que é lamentável. Pois é, e a gente está falando de coisas que são relativamente baratas, principalmente, né, pensando que é o censo e que é uma pesquisa fundamental, inclusive, que não só tem condições de avaliar uma série de dados que dizem respeito à desagregação por municípios, que são fundamentais para os pesquisadores de pesquisa quantitativa e qualitativa no Brasil, mas, sobretudo, avaliar também de forma um pouco mais precisa o que pode ter sido o real número de mortos pela pandemia, porque é possível fazer uma mensuração em relação ao censo de 2010, em relação ao que é a taxa natural de mortes no Brasil e avaliar com o montante da população atual para ver que, de fato, os números devem estar um pouco subestimados no Brasil. Então, o censo tem uma validade fundamental, ele ajuda a desvendar uma série de indicadores que são base para uma série de políticas econômicas, de políticas sociais, para a formação acadêmica, para pesquisas científicas, e é lamentável que uma pesquisa que só acontece de 10 em 10 anos, que custa muito pouco, não tenha saído do papel sobre essa consigna da falta de recursos, quando o fundamental aqui é prioridade ou não de recursos para áreas que são fundamentais.
como você fez referência, as universidades hoje amargam sobre cortes fundamentais de orçamento, paradoxalmente no momento em que foram as universidades e os centros de pesquisa que mais mostraram capacidade de desenvolver, inclusive, as bases para a própria soberania política e econômica, como foi o desenvolvimento de vacinas, muito ligadas a centros de pesquisa, a institutos de pesquisa ligados, sobretudo, aos institutos e às universidades federais. O Ministério da Ciência e Tecnologia também teve um corte de 25%, num período em que todos os países do mundo têm investido mais nesse setor, não só em função de vacinas, né, e produção nesse campo da saúde, mas prioritariamente pela grande mudança que o mundo tem passado rumo ao desenvolvimento da competitividade das indústrias e empresas em função do maior conteúdo tecnológico, enquanto o Brasil está reafirmando uma vocação de uma república de bananas, né, deixando de investir, pelo contrário, subsidiando o setor do agronegócio em detrimento de pesquisa e desenvolvimento que poderia nos lograr, inclusive, melhores condições de geração de emprego qualificado para justamente absorver essas pessoas que foram formadas nas universidades, poderiam estar colocando seu conhecimento, sua força de trabalho à disposição da criação de riqueza e realização pessoal no Brasil e que não conseguem ser absorvidas, e a gente vive essa situação paradoxal, que é o Brasil dos últimos anos formou uma série de pesquisadores muito bem formados que hoje estão fugindo, né, a tal da fuga de cérebros, ou uma série de engenheiros trabalhando de Uber, que é um pouco sintomático de uma economia que não investiu substancialmente em geração de capacidade, né, produtiva de absorção desses trabalhadores. Então, é bastante lamentável esses indicadores, e esse, podemos dizer, mais um retrato do Brasil. Ô Zé, você sempre tem falado aqui do salto científico tecnológico necessário para o Brasil retomar as bases do desenvolvimento. Mas o que a gente vê aí nos últimos 5 anos é o país indo na contramão, né? O teto dos gastos impõe o limite de investimentos na área da educação, da ciência e tecnologia, os ataques às universidades, o desmonte das indústrias. Então, estamos vivendo um verdadeiro pesadelo, né, nesses últimos anos. Exatamente. Na verdade, o Bolsonaro e a direita, no caso a extrema-direita, eles operam com a lógica ideológica, né? A escola sem partido é isso, as escolas cívico-militares também. Ou seja, eles querem uma escola de extrema-direita, né? Negacionista, obscurantista, fundamentalista religiosa, e principalmente eles querem expurgar das escolas os professores e professoras, os cientistas, e mudar o caráter, o conteúdo dos currículos, né, para introduzir a ideologia deles. Essa é a realidade. E disputar mentes e corações, particularmente da juventude. O ataque à universidade e à educação, na verdade, está ligado ao ataque à cultura. Porque se tem um setor que foi atacado frontalmente, foi a cultura. É um verdadeiro desmonte. É praticamente levar a cultura à inação, né? Porque retira todos os recursos, sabota qualquer iniciativa, e a cultura passa a depender da iniciativa privada. No fundo é isso, né? Então nós estamos vivendo uma situação que o país está regredindo 50 anos, porque nós temos que fazer 100 anos em 10 na educação e na ciência e tecnologia. O orçamento da ciência e tecnologia foi reduzido a 10% praticamente. Então é uma coisa assim. E um país que é uma potência científica, né? E um país que tem uma rede de educação quase única nos países da América Latina, pelo menos, né? Que é o sistema educacional fundamental com merenda escolar, material didático e transporte. E é o sistema médio gratuito para quase 85% dos estudantes, apesar da evasão e apesar também de todas as deficiências. Mas a iniciativa mais importante dos últimos anos foram as escolas técnicas federais, porque nós temos que pensar na juventude, não só o emprego dela, mas numa educação já incorporando a inovação tecnológica, porque o mercado de trabalho será esse. Ou então você vai cair, como ficou claro aí, a Juliane pode falar mais sobre isso, nos dados das pesquisas, que a maioria dos empregos são empregos de meio salário mínimo, um salário mínimo. Então nós estamos um país de subconsumo, a economia não vai crescer, além dos juros altos, né? Do corte de investimentos, corte de gastos sociais, que é o teto de gasto, a regra de ouro, né? Ainda nós temos uma situação onde não se cria
emprego com renda, que é o emprego industrial, que é o emprego tecnológico, com renda média, o que faz o mercado interno e o país ter um crescimento virtuoso e permanente. Então é muito grave a situação da educação. Agora, por outro lado, há uma resistência fantástica, né? E há uma oposição majoritária do país. Se nós observarmos a questão da vacinação em massa e do apoio de mais de 80% dos brasileiros à vacinação, à máscara, ao isolamento, nós vemos o tamanho do isolamento do Bolsonaro nessa questão. E acredito que uma das frentes onde ele está muito isolado, inclusive a oposição liberal de direita, né, compõe conosco uma frente, aí depois nós vamos divergir de qual educação, né? Se ela é pública ou privada, né? etc, etc. Mas a verdade é que é também uma frente onde a maioria do país está contra o Bolsonaro, na educação, na cultura e na ciência. É um dos grandes calcanhares de Aquiles do Bolsonaro, é esse ataque frontal que eles, a direita, fizeram à educação, à ciência e à cultura. Eu já fui absolvido em 11 ações, porque nós vivemos a década do denuncismo. E me parece que está baixando agora, que as pessoas vão ter que ter a responsabilidade. Qualquer processo que aparecer contra mim, eu vou responder com muita tranquilidade. O que nós não vamos abrir mão é de continuar brigando, sabe, pela suspeita comum. Eu vou dizer para você uma coisa, não existe país do mundo que um juiz fizesse o que o Moro fez. Carol, em março nós tivemos uma surpresa quando o ministro Edson Fachin anulou, por conta da questão da localidade dos julgamentos do Lula, todas as sentenças, depois das manobras ali na segunda turma para colocar em votação a parcialidade do juiz Sérgio Moro. Então ali o STF tomou uma decisão que mudou a cena política, devolveu os direitos para o Lula e cria uma nova perspectiva aí para 2022, né? Então, você que estava bastante envolvida, foi surpreendente, né? Porque muita gente acreditava que não seria possível que o Lula retomasse os seus direitos e voltasse em toda a sua plenitude para a luta política, né? Sem dúvida nenhuma, impressionante. Quero concordar com o Zé quando ele fala que essa é a cara de 2021 também. Eu acho que temos essas duas caras. De um lado, esse bolsonarismo do qual eu mencionei, esse estampado, esse acordo entre elites para manter a extrema-direita no poder, e por outro lado, o papel, inclusive, de alguns ministros. Eu menciono também o papel corajoso do Ricardo Lewandowski, que foi quem abriu os trabalhos, inclusive durante o recesso, para poder rediscutir todo o tema das condenações do ex-presidente Lula. E é impressionante, a perspectiva de 2022 é o restabelecimento dos direitos políticos de Lula, quer dizer, aquilo que foi conquistado, né? E a condenação de Sérgio Moro. Isso é importante como resultado deste ano também. E vejamos em retrospectiva como é que foi essa saga persecutória. Em 2016, o caso do Triplex começou a tramitar na justiça. Em 2017, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo então juiz Sérgio Moro. Em janeiro de 2018, o TRF4 aumenta a pena, um julgamento o mais veloz da história, né? Depois, em abril, Lula chega a ser preso com aquele processo de antecipação da pena. Em novembro de 2019, foi solto pelo entendimento do Supremo com relação à prisão em segunda instância. E a última notícia que nós temos desse caso, inclusive desta semana, é que a Procuradoria da República do Distrito Federal reconheceu a prescrição e pediu o arquivamento das acusações contra Lula, inclusive por conta do fato dele ter 70 anos, então a prescrição cai pela metade. Mas esse caso, enfim, já estava fadado a ser arquivado de qualquer forma, justamente pela nulidade dos processos todos e pela condenação de Sérgio Moro como um juiz suspeito e parcial. Eu poderia seguir aqui nos casos do sítio de Atibaia, né, que foram também anulados, né, por essa mesma razão, os processos do Instituto Lula, que também foram suspensos no andamento pelo ministro Ricardo Lewandowski, os casos da propina da Odebrecht, que foram trancados por um juiz também porque não havia provas, ou porque havia provas ordenadas por Sérgio Moro, né? E os casos do setor automotivo que foram, por falta de provas, também absolvidos, e o tráfico de influência em Angola, que também foi uma decisão da segunda instância que também acolheu o trancamento desta ação. Ainda teve aquela acusação do quadrilhão do PT,
que também faltou elementos para que fosse adiante, e obstrução da justiça, no caso da compra do silêncio do Nestor Severo, né? E ainda há uma pendência com relação à compra dos caças, mas que só falta essa para ser vencida definitivamente, e Lula não ter nenhum tipo de pendência mais na justiça. Lula foi absolvido, Moro foi condenado, e no imaginário popular, isso que é o mais importante, Lula foi completamente absolvido. A gente nota, apesar das notícias mentirosas de uma das colunas do Merval essa semana, o presidente Lula tem a menor taxa de rejeição entre todos os presidenciáveis e é colocado como alguém que também tem sido rejeitado. Não, ele está lá em 5º ou 6º lugar, atrás, inclusive, de Ciro Gomes. Então, temos uma situação que temos que considerar em perspectiva. Internacionalmente, Lula é visto, né, como um grande líder internacional e Sérgio Moro como um juiz algoz, né, como um símbolo da corrupção e do judiciário, de até onde pode chegar um juiz para seguir planos que não estão, obviamente, no campo jurídico, que estão no campo político, e a comprovação agora, Sérgio Moro deixando de ser juiz, passando por ministro, passando por advogado lá nos Estados Unidos do espólio da Lava Jato, e agora voltando a fazer uma composição política e ingressar num partido político, comprovando a tese, né, dos interesses políticos da condenação do Lula. Então, eu acho que o país está pronto para esperar pelo direito da picanha, né, pelo direito do churrasco, da picanha, da cerveja, e também de ter Lula de novo em 2022. Esse é o grande saldo desse ano de 2021. E, Carol, uma questão que sempre muita gente pergunta, que gera uma certa insegurança depois de toda essa subversão do marco legal que a gente vive nos últimos anos existe alguma possibilidade de tirar o Lula com alguma decisão jurídica das eleições de 2022? Olha, nem nos tempos acelerados da Lava Jato seria possível, né? Nós não temos uma denúncia que pudesse ter um tempo, isso no sentido da manipulação judicial dos tempos do processo, como nós vimos na Lava Jato. E também há um desgaste desse modelo. Não quer dizer que a Lava Jato tenha sido derrotada no todo. Eu tenho dito sempre que posso, é preciso discutir o sistema de justiça, as autonomias, né? O sistema de denúncias vazias feitos pelo Ministério Público sem responsabilização por essa prática de denúncias vazias, não só contra o ex-presidente Lula, contra qualquer candidato, porque aí nós temos colidindo direitos, né, de exercício político, de se colocar frente ao direito do sufrágio universal, da soberania do voto, contra eventuais acusações de corrupção. Então, acho difícil. Lava Jato, como um modelo de perseguição política, foi derrotado, né? Ainda permanecem questões relacionadas à autonomia das denúncias, mas é muito difícil, do ponto de vista jurídico, de perseguição, que Lula possa sofrer outro ataque da mesma natureza, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. Zé, a gente viveu em 2021 essa sombra permanente que paira desde que o Bolsonaro foi eleito de uma ameaça de golpe, né? Que se dá especialmente por essa relação mal resolvida dos militares com a democracia, especialmente pelos limites, né, da nossa transição nos anos 80. No período da CPI, houve aquela fatídica nota assinada pelo ministro da Defesa, Braga Neto, e pelos comandantes das 3 forças contra o presidente da CPI, Omar Aziz, que tinha dado uma declaração sobre os militares. E o Bolsonaro operou nessa área, criando confusão, tirou o Fernando Silva, colocou o Braga Neto no Ministério da Defesa, trocou o comandante das 3 forças, protegeu o Pazuello, tanto do desgaste causado pela irresponsabilidade dele como ministro da Saúde, mas também de um processo disciplinar por ele ter participado de um ato político em cima de um carro de som no Rio de Janeiro. Como é que você vê essa questão, Zé, dessa sombra golpista do Bolsonaro, dessa participação da política, dos militares?
Sem contar o tema do 7 de setembro, que vai ser objeto da nossa avaliação no nosso próximo programa da semana que vem. Eu acredito que houve uma mudança. Eu tenho que falar do 7 de setembro, porque é o marco que muda uma derrota para o Bolsonaro e um acordo também político. Foi citado já aqui que depois de 7 de setembro o Supremo também mudou de comportamento. De certa maneira foi feito um pacto, né? Que o Temer, inclusive, o ex-presidente, participou com aquela nota conjunta, né, de 4 mãos aí do ex-presidente Temer, que na verdade chegou à presidência num golpe parlamentar jurídico, e o Bolsonaro. Então houve uma mudança sim, porque havia uma névoa, havia uma intervenção direta das Forças Armadas, tanto no pronunciamento sobre a CPI, mas também sobre a urna eletrônica. Vamos lembrar que os 3 comandantes também. E houve uma entrevista, se não me engano, do comandante da Marinha, depois respaldado pelo da Aeronáutica, ou vice-versa, né? Isso, na verdade, tem um precedente, que foi a intervenção aberta do Estado-Maior do Exército para impedir o habeas corpus do Lula às vésperas da eleição de 18. E a participação do alto comando do Exército na campanha e na eleição do Bolsonaro e o caráter, né, praticamente militar do governo Bolsonaro. Não só porque 14 dos 17 ex-membros do Estado-Maior foram para o governo, muitos já foram defenestrados, mas também porque o núcleo do governo, durante um tempo, fracassou, né, foi substituído pelo núcleo político, né, da Flávia Arruda e do Ciro Nogueira, e o acordo com o Lira, que consolidou também a maioria parlamentar que impede o presidente ser processado, seja por impeachment, ou seja a pedida do Supremo Tribunal Federal. Então acho que as Forças Armadas, de certa forma, saíram, né, vamos dizer assim, da ação política, mas a um custo, que no fundo o Supremo reconheceu as Forças Armadas como ator política quando a convoca para acompanhar a auditagem, né, das urnas eletrônicas. É um fato que não pode passar desapercebido. E continua o problema histórico, né? As Forças Armadas, de certa forma, são um Estado dentro do Estado. Querem autonomia sobre seus currículos, autonomia total sobre as promoções. Quer dizer, ou é comandante-chefe das Forças Armadas ou não. Na verdade, o parlamento precisa tomar em suas mãos a reestruturação das Forças Armadas brasileiras e enquadrá-la, certo, totalmente no papel que ela tem, na função profissional que ela tem que ser totalmente apolítica. Não é que não pode participar da política, não pode dar opinião política, porque isso é assim no mundo todo. Porque as Forças Armadas são assim, são um bem e são um mal. Quando elas agem politicamente, que no Brasil historicamente sempre aconteceu, quando ela assume o caráter de casta, como está assumindo, com privilégios e regalias, quando ela assume o governo, como a administração do governo, inclusive com generais da ativa, né, é preciso ter quarentena para os militares. O militar quer ir para o governo, ele tem que pedir ir para a reserva, tem que ir para a reserva, é incompatível, né? E os currículos têm que ser os currículos nacionais. E as promoções têm que estar sobre, evidentemente, também a autoridade do presidente da República, senão vira um Estado dentro do Estado, como o Ministério Público crê que é soberano. Como o Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal e agora está mais do que evidente, é um escândalo que está acontecendo, né? E exerce influência sobre a Receita, o COAF, o Ministério Público Federal, também acontece com as Forças Armadas. Então nós temos um problema político aí mesmo que o próximo governo tem que sanar, né? Nós temos que, constitucionalmente, porque o Brasil precisa de uma reforma também do papel das Forças Armadas no século XXI, no século da guerra cibernética, espacial, no século da inovação tecnológica. Nós não podemos ter essas Forças Armadas circunscrição obrigatória, não? Convocação conscritos todos os anos. Tem que ter as Forças Armadas profissional de outro modelo de Forças Armadas para o século XXI. Para não falar muito, é isso. No fundo, 2021 demonstrou a falência do nosso sistema político e institucional, né? Porque no Congresso Nacional virou mesmo um balcão de deputados e senadores na frente do guichê do orçamento secreto. O nosso sistema de justiça, a Carol já colocou aí que, de certa forma, a omissão do STF antes e a decisão agora de colocar ordem na Lava Jato demonstra como ele não cumpriu o seu papel sob aquela pressão da opinião pública, daquela falsa campanha contra a corrupção.
E, por fim, as Forças Armadas, né? Que essa mistura de governo e esse papel institucional das Forças Armadas, atuando como certo fiador de um regime político, demonstra a necessidade de uma profunda reforma institucional que possa colocar em um novo patamar o sistema democrático brasileiro. Dando continuidade ao nosso episódio especial sobre balanço e as perspectivas de 2021, seguimos com mais uma rodada. Vamos entrar agora no tema da economia em 2021 e também a ofensiva neoliberal, das privatizações, tentar ver como é que isso fica em 2022. A CPI da Covid, que foi um grande acontecimento político que colocou o governo Bolsonaro contra a parede e denunciou a responsabilidade pelas vidas perdidas, e a campanha Fora Bolsonaro, a retomada das manifestações de rua e a articulação de um amplo movimento com intelectuais, juristas e artistas em defesa do afastamento do atual presidente. Nós lembramos ao procurador que a investigação se fez à luz do dia, com acompanhamento da sociedade, e que nós acessamos provas indiscutíveis. Aliás, sobre isso há um consenso no Brasil e há uma repercussão muito grande do relatório no mundo. E em determinado momento, o Procurador-Geral da República confessou que ele tem consciência do dever de fazer. E ainda lembrou, nós não pedimos, que a jurisdição da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal da República é do Senado Federal. Começando pela CPI da Covid, que se transformou em um palco de denúncias contra o governo e foi acompanhada dia a dia ali nas sessões por muita gente tomando as redes sociais. Carol, não faltaram denúncias, né, investigações, e muita gente questiona, né, o saldo positivo ou negativo da CPI. Os nossos ouvintes do 3x4 já ouviram o balanço específico que a gente fez sobre os trabalhos, mas agora a gente quer saber quais os rumos dessa denúncia, tanto do ponto de vista jurídico, mas também as implicações políticas, né, para 2022. Bom, a CPI é um desafio institucional, porque, de certa forma, o não andamento, a não consequência das denúncias da CPI são um desrespeito à própria CPI, aos próprios parlamentares, ao próprio esforço que o país fez, né, paralisando suas atividades para acompanhar, né, um processo de apuração de denúncias extremamente criterioso, em tempo real, durante 6 meses na vida do país. Então, o não andamento, a não consequência destas denúncias é gravíssimo, é um desrespeito principalmente ao próprio parlamento, aos próprios senadores. E isso depende, por um lado, daqueles órgãos, né, daquelas entidades que têm que fazer esse papel. Procuradoria-Geral da República tem trancado tudo. E não se justifica, mesmo aqueles acordos que justificam essa sustentação de Bolsonaro, inclusive por setores do Poder Judiciário, não justificam que não haja, né, mais celeridade e mais consequência com relação a um processo tão sério como as apurações e os resultados da CPI. Nós temos essa semana a notícia de que um conjunto de juristas que respaldaram, inclusive, a construção do relatório final da CPI, promove agora mais um pedido de impeachment, que se soma aos mais de 130 pedidos já engavetados ali, né, junto ao presidente da Câmara. Então, esse pedido de impeachment tem como fundamento exatamente o relatório da CPI. Ele se diferencia por isso. Nós temos muitos pedidos de impeachment que têm, por um lado, muita substância, muita razão de ser, que praticamente esgotam os rolos de crime de responsabilidade e que tem um grau de legitimidade daqueles que peticionam, respaldado por diferentes grupos de juristas e entidades, mas que desta vez nós temos o próprio relatório da CPI e, portanto, 6 meses de apuração a mais completa possível com aquele elenco de crimes cometidos, inclusive e principalmente de responsabilidade do presidente da República. Então, o que se espera é que este pacto, que faz com que Bolsonaro permaneça em funções, de certa forma controlado, de certa forma algum tipo de negociação que foi feita, até hoje isso não fica claro, e que
seja de alguma forma superado pela necessidade de responsabilizar a partir de uma investigação tão séria como a da CPI. Por outro lado, há quem diga também que a CPI vai se transformar numa denúncia que vai se somar aos processos do Tribunal Penal Internacional que já existem contra o Brasil. É possível que isso sirva para adensar pedidos que já estão avançando junto à Fiscalia do TPI. Isso é um processo de longo período histórico, né? Isso vai acontecer um dia, provavelmente o TPI vai dar consequência, mas é um tempo histórico bem diferente daquele que nós vivemos politicamente e que tem aí adiante uma eleição, né, como a que vamos viver daqui a um ano. Então, é um pouco frustrante uma CPI tão grandiosa, com consequências tão importantes e com a revelação de crimes respaldados por provas e que não tenha ainda surtido um caminho, né, nem de investigação política e nem de investigação jurídica, porque está trancada pelos dois atores que hoje seguram o grande arranjo de concertação, de manutenção do fascismo no poder do Brasil. Como a gente tem uma economia fraca e, ao mesmo tempo, inflação, o manual ali dos que mandam no Banco Central diz que tem que subir os juros. Não faz muito sentido, porque a inflação dessa vez não está sendo provocada por uma demanda muito aquecida. Mas, enfim, o que interessa é que esta subida dos juros deve fazer a economia entrar em recessão em 2022. Os bancos já prevêem queda do PIB em 2022, ou seja, a gente vai ter um ano eleitoral em plena recessão. E nesses 20 programas a gente conversou muito sobre o tema da economia brasileira, mas eu queria trazer aqui, Juliane, 2 temas. O primeiro, que a ofensiva neoliberal continuou em 2021, especialmente o tema das privatizações e as reformas, né? Algumas avançaram, como da Eletrobras, Correios, né? A reforma administrativa ficou pendurada. E um outro tema é essa deterioração da vida dos brasileiros, né? Que eu acho que se manifesta especialmente no aumento dos preços, né? Dos itens básicos, da inflação, e que tem como consequência o aumento dos juros, né? Que a gente viu nessa semana aí, o aumento da Selic, que também tem uma implicação grave no endividamento, né? Que cada dia toma mais a vida de famílias, de brasileiros e brasileiras, né? A inflação, por si só, ela já é um grave problema, não só social para os mais pobres, agrava as desigualdades sociais, mas também se coloca como um grave problema para a retomada da atividade econômica, porque na medida em que corrói a renda real, também dirime a renda disponível das famílias para que elas possam consumir mais mercadorias e com isso fazer mais dinâmica para outros setores econômicos produzirem, né, e venderem, realizarem seus bens e serviços no mercado. Neste caso, então, não basta a inflação já ser um processo que neste momento histórico penaliza mais os mais pobres, porque está vinculada a uma inflação de custos, portanto, basicamente a mercadorias, a bens e a bens de primeira necessidade, dos quais os trabalhadores mais pobres gastam maior parte da sua renda na sua aquisição, mas a forma de conter essa inflação também contribui ainda mais para deteriorar o cenário econômico e, por fim, o elemento das privatizações, né, a consecução um pouco dessa agenda neoliberal, que veja o governo Bolsonaro conseguiu fazer a façanha que, no caso da Petrobras, não precisa nem privatizar a empresa para que ela atue, né, de forma análoga a uma empresa privatizada. Hoje a Petrobras, né, ela atua nessa lógica em que o lucro do acionista está plenamente preservado e que toda a sua organização se dá numa orientação profundamente de mercado. Portanto, ela atua como uma empresa privada, independentemente delas ter um controle acionário em que 51% das ações preferenciais estão com o Estado brasileiro. Porque, né, ao invés de se comportar como uma empresa estatal que amortece, né, pressões inflacionárias num período como esse, em que os derivados, né, são um preço macroeconômico importante, ela atua como uma empresa privada qualquer, né, mantendo o seu preço cotado no preço internacional e garantindo, em primeiro lugar, o lucro do acionista, em detrimento de reter parte da lucratividade para fortalecer o investimento, né, ampliação da capacidade produtiva. Então, avançou uma série de privatizações sob argumentos bastante questionáveis, e aquilo que não avançou do ponto de vista da sua privatização
né, no que seria traduzido como a entrega do controle, de fato, para o setor privado, avançou em termos do Estado se comportar analogamente como o setor privado e, portanto, a direção da Petrobras atuando de forma que o Estado não precisa alienar esse patrimônio para que ele cumpra fielmente os interesses análogos a uma empresa privada. A divisão, hoje, nesse dia 29, não é entre quem veio pra rua e quem preferiu ficar em casa. A divisão hoje é entre quem quer derrubar esse verme que tá na presidência da República e quem tá com ele. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Zé, uma novidade de 2021 foi a retomada das manifestações de rua, né? Então, naquele 29 de maio, a primeira manifestação convocada pelas forças populares depois da pandemia, que era algo que gerava muita polêmica e muita insegurança, mas se definiu de que era necessário dar um recado ao governo Bolsonaro e à sociedade brasileira na luta pelo afastamento do governo, em defesa das vacinas e do auxílio emergencial. Como é que você vê essa retomada das manifestações, que continuaram, foram 7 edições de manifestações? E como é que você vê a perspectiva para 2022, especialmente considerando a possibilidade de casar manifestações de rua com o processo eleitoral, né? Criando especialmente um clima mais favorável para as forças populares nessa disputa. Foi uma grande vitória retomar as ruas. Vamos lembrar que as ruas entre 2013, 15, depois 17, foram controladas pela direita bolsonarista e pela extrema-direita. E nós praticamente fomos expulsos das ruas, inclusive com métodos violentos, sob o silêncio, quando não a conivência de grande parte da mídia. Nós fomos espancados, nossas bandeiras queimadas, nós muitas vezes fomos expulsos de maneira violenta e ilegal, sabe, em manifestações. Acho que a vitória é patente, né? Retomar as ruas foi decisivo. Mais ainda, que retomamos num caráter frentista, né? Não só da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, mas do Fora Bolsonaro, que era mais amplo, inclusive, que a esquerda. Então, primeira anotação é essa. Segundo, apesar dessa vitória, nós não conseguimos transformar o Fora Bolsonaro, a luta pelo impeachment, num grande movimento político-social, por muitas razões, né? Até porque, de certa forma, a direita liberal que se opõe ao bolsonarismo não quis descer às ruas, pelo menos a sua base social. Alguns personagens, alguns partidos, algumas facções de partidos se moveram, mas essa frente que nós, né, a oposição à esquerda, a oposição progressista construiu, teve reflexo, inclusive, no Congresso, numa aliança muito sólida entre todos os partidos que se opõem ao Bolsonaro, aí nos pedidos de impeachment, inclusive, aí foi mais amplo que a esquerda, e também na defesa dos direitos sociais e políticos dos trabalhadores contra os movimentos golpistas de 7 de setembro e a defesa da reforma tributária, né? E na oposição às privatizações, né? Na oposição à reforma administrativa. Né? E nós conseguimos vitórias, inclusive. Ontem mesmo conseguimos uma vitória. Aquela lei antiterrorista ficou para o ano que vem. E a segunda instância também não passou na comissão. Então são 2 vitórias importantes, né? Porque nós sabemos que essa tentativa de reanimar a segunda instância, certo, é um movimento lavajatista, né? Que combina muito com o Sérgio Moro e com a sua proposta de um tribunal de exceção à lá Estado Novo, né, que existiu, Tribunal de Segurança Nacional no Estado Novo. Ou os inquéritos policiais militares e os tribunais militares da época do DOI-CODE, da ditadura, que nós sabemos o que significaram a nossa história. Então conseguiram uma grande vitória. Fora Bolsonaro, a luta pelo impeachment, pelo seu caráter unitário, de esquerdas, muitas vezes mais amplo, e também porque nós retomamos as ruas, nada mais importante. Agora, 22, nós precisamos, antes de mais nada, criar um movimento popular Lula presidente, ir para os bairros, fazer campanha eleitoral, porque a estrutura eleitoral que está montada pela legislação brasileira é para impedir manifestação de rua, para impedir comício, para impedir que o povo participe como ator nas eleições. E nós precisamos, além
de criar um movimento popular Lula presidente, amplíssimo, criar Minha Casa é Lula, criar um movimento que todos aqueles que apoiam Lula coloquem na sua casa claramente Minha Casa. E precisamos criar também um diálogo com a população, reuniões, né, atividades políticas, atividades culturais. Nós precisamos, além de participar da luta popular, da luta social, precisamos criar. Acho mais importante do que propriamente dito, assim, retomar grandes manifestações. Acho que é muito mais um trabalho capilar, um trabalho descentralizado, um trabalho em todas as cidades, em todos os municípios, de um outro tipo, de outra natureza. Gente, essa foi a primeira parte do encerramento da primeira temporada do podcast 3x4. Quero deixar o nosso agradecimento a você, nosso ouvinte, que está sempre apoiando a gente, mandando mensagem para o Recebidos, comentando o jogo de perfil e divulgando o nosso programa nas redes sociais e fazendo com que a nossa programação aconteça. E aproveito também para pedir para você continuar a fazer tudo isso, para a gente ampliar cada vez mais a nossa comunidade. Valeu, gente! Tchau, Carol! Tchau, Ju! Tchau, Zé! Até semana que vem, no nosso último episódio do ano. Até, gente! Até semana que vem! Tchau, pessoal! Hasta luego! Eu sou Igor Felipe, o podcast 3x4 tem a participação de Carol Proner, Juliane Furno e Zé Dirceu. A direção do podcast é da Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização são do Emerson Ramos, no Brasil de Fato, a coordenação de rádio é da Camila Salmásio e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até a próxima, gente!